vocês vai ter um pouco mais de dificuldade, mas existe tanto desenho, é mais fácil só parte algébrica. A página 8, questão 2. Então, na página 8, questão 2, isso era uma atividade de tarefa. Essas atividades, por enquanto, nenhuma é para entregar, deixa eu deixar bem claro, são tarefas de casa. Tá? Ela diz assim, ó, eu te dou um ponto Q, e eu te dou as coordenadas desse ponto. É fácil, então a coordenada x vale isso aqui, a coordenada y vale esse valor. Ele quer que esse ponto pertença à bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Então a bissetriz do segundo e quarto quadrante é essa bissetriz. Se eu trabalhar com o segundo quadrante, a condição da bissetriz aqui para estar no segundo quadrante é que o ponto x seja igual a y. Se eu quiser trabalhar no quarto quadrante, também não tem problema, porque as duas interessam. Né? Os dois quadrantes interessam. Aí, se eu quiser trabalhar no quarto quadrante, o x é igual a menos y. Esse é o ponto de partida. Né? Então, feito isso, o que você vai ter que fazer agora? Você vai equalar. Quem é o x? É o cara que está nessa posição. Né? O y é esse aqui. Né? Então, nós vamos ter aí, se eu pegar essa condição, vai ficar menos m quadrado mais 5 igual a y, que é 6m. Tá? Então, para eu achar a coordenada desse ponto, na verdade, eu tenho que achar o valor do m. E aí sim vai se transformar em números e coordenadas. Bom, agora é a continha básica, né? Que fica menos m quadrado menos 5 menos 6m igual a 0. Mas se você olhar com carinho isso aqui, isso está parecendo o quê? A boa e velha equação de segundo grau. Você vai arrumar aqui um pouco mais a casa, né? Menos m quadrado menos 6m menos 5 igual a 0. Nada impede também depois de multiplicar por menos 1, como quiser. E aí, resolvendo esse sisteminha, vai dar m. Aqui também quiser multiplicar por menos 1, fique à vontade, se fica mais fácil depois resolver, é usar de Pitágoras. É a mesma coisa. Então, quando eu resolver isso aqui, o m vai dar menos 1 e menos 5. Tá? Então eu vou ter aí dois valores, né? Depende se está no segundo ou quarto quadrante, substitui, faz a continha e coloca o valor aí. Então vai ficar primeiro com menos 1 ao quadrado, 1 positivo, 1 mais 5, 6. Eu vou ter 6 e menos 6. Né? Para o outro valor, quando for menos 5 ao quadrado, 25 mais 5, 30. 30 e menos 30. Né? Menos isso. Menos 6 vezes menos 5, menos 30. Então está aí os valores de m para que ele pertença, que faça com que esse ponto Q ele pertença ao segundo, né, quadrante. O segundo e quarto quadrante. Tem que assumir esses valores. Bom, avançando um pouquinho mais, nós vamos ter hoje a parte de vetores. Nós não chegamos a iniciar a parte de vetores, né? Não, né? Podemos apagar.
Então, pessoal, vetores é uma das ferramentas que tem à disposição, das mais versáteis dentro da área da matemática. Ela não é usada somente em cálculos matemáticos, principalmente em cálculos físicos. Então, na área da engenharia, o vetor foi uma grande sacada, quem inventou essa ideia de vetor. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma grande sacada. Bom, basicamente pelo seguinte, a ideia da engenharia é de propor soluções, dado o problema, a ideia é você propor uma solução. Então, propor uma solução, no momento que você vai trabalhar com métodos quantitativos. Essa que é a ideia aí da engenharia, de modo geral é essa. Só que as grandezas físicas que a gente usa aí na construção do conhecimento, elas basicamente são de dois tipos. Ou ela é uma grandeza escalar, ou ela é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é uma grandeza que ela está bem caracterizada se ela tiver apenas um número que indica a quantidade dela e uma unidade de medida. Então, por exemplo, você diz que a tua temperatura é de 36 graus Celsius, ninguém vai pedir se a temperatura da mão, da barriga, quando falou 36 graus, não precisa dizer qual é a direção e qual é o sentido. Já está caracterizado no seu corpo que foi medido a temperatura. Se você diz, eu peso 50 quilos, é a mesma coisa. A massa do teu corpo como um todo. Então isso é uma grandeza escalar. Agora olha só, se eu digo, estou a 80 km por hora, estou te dando um valor, uma medição e uma unidade de medida. Mas o Diego poderia pedir, Johnny, até entendi que tu está 80 por hora, mas tu está exatamente para onde com esse 80 por hora? Veja que só dizer 80 km por hora, a informação fica incompleta. Poderia estar me dirigindo para a minha casa, poderia estar indo para o centro, poderia estar na região central. Está faltando alguma coisa. Não está claro, diz 80 km por hora, está faltando, na verdade, uma direção em um sentido. Então, aí que vem a parte da grandeza vetorial. Então, essa grandeza, para ser bem caracterizada, ela tem que ter, obrigatoriamente, um módulo. O módulo é a unidade de medida e o número. A direção e o sentido. E aqui complica muito a cabeça dos estudantes. Muitas vezes acabam se perdendo no conceito de direção e sentido. Então, a gente vai ver, relembrar esses conceitos aí. Uma curiosidade, é só uma curiosidade mesmo. Quando vocês aprendem Física 1, lá no ensino médio, e vão revisitar agora no curso de engenharia, vocês aprendem aprendem as 3 leis de Newton, certo? Lembra quais são as 3 leis de Newton? O corpo tende a manter a inércia, quer dizer, a inércia está em movimento, se continua em movimento, está parado, fica parado. A famosa segunda lei de Newton, que é Fermi em avó, força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira lei, que é ação e reação. Então, quando alguém te dá um soco no olho, tu pode dizer que também devolveu na mesma intensidade a força na mão do cara. O problema é que tu deu um soco, tu deu uma olhada na mão do cara. O cara deu um soco e você deu uma de olho na mão do cara, só de raio. Vou mostrar aí quem é que mandava no pedaço. Bom, e aí quando você trabalha a segunda lei de Newton, os teus professores de física ensinam a usar vetores. Você se lembra aqueles bloquinhos de um lado, bloquinho do outro, e preenche de vetor, certo? Newton nunca trabalhou com vetor. Não tinha no tempo dele. Só uma pequena curiosidade. Acho engraçado porque às vezes eu sei que o vetor fica muito mais prático. O Newton não tinha essa ferramenta. E também nem pensou em desenvolver, porque ele desenvolveu muita coisa, inclusive parte do cálculo integral. O Newton tem o dedo dele lá no desenvolvimento. Mas a parte vetorial não, foi só mais tarde. É só uma pequena curiosidade aí. Bom, avançando. Qual é a diferença de direção e sentido? Direção é o corpo do vetor, é o corpinho. Isso é a direção. Então só vai ter 3 direções possíveis. Ou ele é horizontal, ou ele é vertical, ou ele é inclinado, como nós falamos oblique.
chato, você vai falar inclinado comigo. Tá? Então, direção só tem três possibilidades. Ou o vetor está em pé, ou está deitadaço, ou está meio caidaço. É as três. Isso é direção. Tá? O sentido é para onde a seta aponta. Então o sentido, falou, qual é o sentido do vetor? Olha para a seta, não para o corpo dele. Então, embora esse vetor seja horizontal, ele pode estar apontando para a direita, como é o caso desse vetor, como ele poderia estar apontando para a esquerda. Então, direção é o corpo do vetor, só tem três: horizontal, vertical e inclinado. Sentido é para onde a seta aponta. Aí pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Às vezes também é muito comum os livros trabalharem com os eixos cardinais, norte, sul, leste, oeste, nordeste, de repente está mais inclinado, vai para cá, mais para lá. Tá? Então, isso é o sentido. Então, cuidado para não confundir direção com sentido. Esse conceito tem que estar claro, porque a gente vai ver agora algumas coisinhas básicas aqui. Tá? Bom, então todo vetor ele vai ter que ter necessariamente uma origem e ele vai ter uma extremidade. A única exceção, a exceção a isso, sem A, é o vetor nulo. O vetor nulo só tem origem. A origem e a extremidade é dele mesmo, é o vetor zero. Tá? Então a única exceção. Então se não for vetor nulo, fala, Fé, você está olhando assim assustado. Não. Mesmo? Ficando tranquilo, eu estou vendo assustado. Pega essas coisas existem? Sim, existem. O vetor nulo existe, cara. Não é tão comum, mas existe. Tá? De fé. Então assim, se o vetor não for nulo, que é a única exceção, todos os vetores vão ter uma origem e vão ter uma extremidade, sempre. Tá? E aí o vetor, a grandeza vetorial, ela sempre é indicada com essa setinha aqui para cima. Pessoal, essa setinha, só para não pairar dúvida, não tem nada a ver com o sentido do vetor. Porque eu já vi aluno aqui de engenharia fazer assim, ó. Marcou o V desse jeito, marcou o V assim porque o vetor era assim. Já vi aluno fazer isso aqui, ó. Porque o vetor era vertical. Não tem nada. Cara, isso aqui não é representar o vetor. Tá? Não é. Então o símbolo de vetor sempre é essa setinha para a direita, é convenção. Não está representando o desenho do vetor que tu está vendo. Então cuidado para não se empolgar e começar a fazer coisas desse tipo. Tá? Beleza? Bom, então o vetor, ele é um vetor, mesma coisa que escrever vetor AB. O A é o que exatamente? Origem. E aqui vai ser a extremidade. Até aí tudo bem, mas eu posso fazer conta com isso. Já a gente vai começar a fazer contas, cálculos com isso aí. Porque o ponto A, nós vimos em sistemas de coordenadas, o ponto ele tem um valor em X e um valor em Y. E se eu estiver trabalhando no espaço tridimensional, mais um outro valor em Z, X, Y, Z. Tá? A mesma coisa o ponto B, ele também tem coordenadas, X, Y, eventualmente Z. Então, a hora que eu trabalhar com o vetor e eu tiver as coordenadas, sempre eu vou fazer a extremidade menos a origem. Tá? Então, quando eu começar a trabalhar com um número, das coordenadas desses pontos, que vai sair um vetor, então o vetor AB é a mesma coisa que B menos A. O vetor CD é o vetor D menos C. É sempre a extremidade menos a origem. Não vai trocar, porque não vai dar certo esse negócio. Tá? Embora o número dá certo. Por isso que o número começa a ficar com eu fiz a conta, bate com o gabarito. O número bateu, que é o módulo. Mas o que nós falamos que caracteriza uma grandeza vetorial, além do módulo? Sentido e direção. Direção e sentido. O sentido vai mudar.
Por isso que quando não dá certo, vocês colocam errado, só a pessoa bateu o número. Sim, bateu o módulo. Não vai bater o sentido, porque ele está invertendo o sentido do módulo. Esses exemplos ficam aqui para depois você ver. Então aqui, o que é, né? Quando é que eu posso falar que um vetor é igual a outro vetor? Tá? É que eles têm que ocupar o mesmo lugar no espaço? É isso? Não. Não é isso. Falar que dois vetores são iguais é que eles têm obrigatoriamente que ter o mesmo módulo. O módulo é aquela parte numérica do vetor, que é o mesmo módulo. Quando eu falo parte numérica, subentenda a unidade de medida também. Não posso comparar quilômetro por hora com a grandeza quilômetro, que também é uma grandeza vetorial. Estou falando mesma unidade de medida, sempre. Tem que ter a mesma direção. Esses dois vetores têm a mesma direção? Sim. E aí é onde o bicho pega. Para ser igual, ele tem que ter o mesmo sentido. Então veja, o sentido é para onde acerta a ponta. Os dois estão apontando para o mesmo lugar. Então eles têm o mesmo comprimento, eles têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Isso é um vetor igual. Mas professor, se o módulo fosse igual, se a direção é igual, mas uma aponta para um lado e outra aponta para o outro, só está mudando o sentido. Aí nós chamamos isso de vetor oposto, não vetor igual. Então há uma mudança de terminologia. Tá bom? Vamos lá. Então está aí o exemplo do vetor oposto, vetores opostos no caso. Veja, eles têm o mesmo comprimento, mesma direção, mas os sentidos estão trocados. Quando isso acontece, como a gente vai representar que o vetor é o oposto? Eu vou colocar um sinal de menos num deles. Então o jeito de representar que U não é igual a B, mas ele é oposto, veja que apareceu um sinal de menos. Mas professor, e se eu quisesse ter posto menos lá no U, tem algum problema? Não, desde que tu tire o menos daqui, né? Se não fica menos com menos, dois ficam positivos, então está dizendo que eles são iguais, não é? Então eu poderia botar o menos aqui e tirar o menos desse lado? Pode, é uma convenção. Então, quando fala que os vetores são opostos, o jeito de mostrar isso matematicamente é colocar o sinal de negativo num deles, pessoal, num deles. Tá bom? Fácil daí? Moleza, relembrando o ensino médio? Então vamos lá. Daniel. Oi. Daniel, né? Contigo. Você que é um garoto ninja. Você que é um garoto que foi treinado no templo de Shaolin. Diga para nós sem pestanejar. O vetor QO. O vetor QO. Ele é igual ao vetor MN? Sim. Agora sim. O vetor QO é igual ao vetor MN? Sim? Vocês concordam? Sim. Vamos ver a letra B. Letra B. O vetor QI, vem para cá que indica, QI é igual ao vetor LN. Vamos ver aqui o desenho. Não. É igual ou não é? Não é igual. Por que, Félix? O sentido da extremidade da oposta. É isso aí, garoto. Então aqui, ele seria igual se ele tivesse colocado um menos. Aí sim, porque estaria realmente invertido. Mas não tem um menos. Pode fazer, vai colocar aqui, senão não é igual. De diferente? Pode. Mas aqui está sendo feita uma afirmação. E é para dizer se isso é verdade. Para falar se isso é verdade ou falsa. Por isso, tá? Mas se não, sim, se tivesse em outro contexto, era colocar diferente. Tá? Sem problema. Tá bom? Vamos ver
caramba! Francisco, o vetor QJ é paralelo ao vetor KP. Sim ou não? Sim. Natan, tu concorda? É a mesma direção, mas é o mesmo. Mas o que ele está pedindo lá? Sim. Hã? É a direção, acho que é o paralelo. Está pedindo, né, que eles sejam paralelos. É isso? É ou não é? Eugênio? Hã? É paralelo ou não é? Qual é a condição de paralelismo entre retas, entre vetores? Tá? Qual seria a condição? Oi? Eles não se encontram, né? Ou seja, eles têm que ter a mesma direção, não sentido, mas a mesma direção. Inclusive eles podem ser coplanares. O vetor poderia estar em cima do outro, para mim ia ser considerado paralelo. Fizesse isso aqui, ó. Fizesse esse vetor e um outro vetor. Então aqui é o vetor A e esse maior aqui é o vetor B. Isso aqui também é paralelo. Chama de coplanar. Okay? Também isso é um caso de paralelismo. Então o paralelismo não é que eles têm que estar afastados um do outro, tá? Não é que você tem que ter, sabe? Esse aqui poderia estar em cima. Ou esse aqui, por exemplo, poderia ter vindo para cá, não tem problema. A condição de paralelismo é que os dois vetores ou retas, elas têm que ser exatamente a mesma direção. Que não tem nada a ver com o sentido. Legal? Tá? Duas retas paralelas podem se encontrar? Sim ou não? Sim, se elas forem coplanares. Sim. Duas retas paralelas podem se encontrar? Sim, no plano esférico. Oi? Plano esférico. Plano esférico. Pessoal, essa pergunta é claro que é uma pergunta capciosa. Porque a gente aprende desde. Capciosa é uma pergunta que não pegadinha. Quer dizer, é uma pergunta capciosa, ela é maldosa. Por que ela foi uma pergunta maldosa? Porque eu não te dei o sistema de referência. Então, cuidado com essa ideia que duas retas paralelas só se encontram no infinito. Depende. Depende do que? Do sistema de referência. Depende do sistema de referência. Então, num espaço bidimensional, que é o que a gente normalmente trabalha, a gente chama isso de espaço euclidiano, é o termo técnico. No espaço euclidiano eu posso afirmar sem medo: duas retas paralelas nunca vão se encontrar. Isso eu estou falando que é o espaço euclidiano, que é o nosso R2, aí, o sistema plano. Não vai se encontrar nunca. Duas paralelas. Agora, se eu mudar o sistema de coordenada, isso já não é mais verdade. Então, como ele falou, o sistema esférico é ela vai dar a volta tal e vai chegar no mesmo ponto, vai ter um momento de encontro. Então, por isso que eu digo, estou sempre muito atento ao qual é a referência que está sendo usada para esse tipo de pergunta, porque ela é capciosa. O cara vai ser, não, duas paralelas nunca se encontram, ou a resposta mais clássica, se encontram no infinito. Isso é meia verdade, é verdade no espaço euclidiano. Fora dele, outros modelos, outros modos de fazer coordenada de ponto, que já isso aí não funciona nada. Vamos para a letra D. QJ é perpendicular a KL. Neri, Vitor Neri. QJ, KL. Sim? Não? O colega lá, o Neri, disse que eles não eram perpendiculares. Qual é a condição de perpendicularismo? Ângulo de 90 graus. Então, por isso, nitidamente, se você puxar esse vetor, se eu puxar ele para cá, eu puxar ele para cá, a mesma pegada que ele está aqui, só deslocar. O que aconteceu aqui? O ângulo formado
entre esse vetor e o QJ, com certeza não tem 90 graus. Então fura a condição de perpendicular. Isso. Vamos ver o módulo. Ó, como é que se lê isso aqui? Isso aqui é o módulo do vetor ML. Então ele não está querendo saber direção e sentido, gente. Entenda essa diferença. Aqui está falando módulo. O módulo do vetor ML é igual ao módulo do vetor OP. Sim. Vamos lá. Verdade, não é? Então, olha só, está aqui o vetor ML, está aqui o vetor OP, e ele não está dizendo que os vetores são iguais, não é isso que ele está falando. Então, cuidado para não confundir centavos novos com centavos novos, nem crocodilo com cocô de grilo. Senão você fica mais por fora que a cidade de franciscano ou bunda de indo pelado no mato. Então veja que a pergunta, né, ela é bem clara, é o módulo. O módulo é somente o comprimento, é o tamanho do vetor. Então o tamanho deles são exatamente iguais? O tamanho do vetor? Sim ou não? Sim, então não tem por que haver dúvida aqui. Eu posso afirmar que isso aí é verdadeiro. Então, na apostila, página 18, você vai encontrar algumas atividades desse estilo. Tá? Então, sugiro que você trabalhe, dê uma olhada, assim, com um pouco mais de carinho nessa atividade. Podemos passar adiante? Bom, operações com vetores na forma geométrica. Então, quando a gente fala forma geométrica, eu só vou trabalhar com um desenho. Talvez ainda nessa aula, ou no máximo na próxima aula, a gente vai trabalhar com eles na forma algébrica, ou seja, eu vou trabalhar mais com o desenho, começa a trazer mais a parte numérica do vetor. Tá? Então, quando você diz que vai multiplicar um vetor por um certo escalar, professor, o que é escalar? Um número. Pode ser positivo, pode ser negativo, um número. Tá? Então, cada coordenada do vetor está sendo multiplicada por esse escalar. Tá? Que você diz, ó, eu quero o vetor U, que ele seja N. Como é que eu sei que é escalar, professor, e não vetor? Tem setinha em cima desse número? Desse N? Tem setinha? Não, então ele é escalar. Se ele fosse grandeza vetorial, obrigatoriamente tem que ter essa seta. Então, por favor, caro estudante, quando o seu professor de física pega no seu pé e faltou aquela setinha, você acha que é frescura? Não é frescura. Grandeza escalar, grandeza vetorial, a única coisa que elas podem ter em comum é o módulo. Mas o vetor ele vai carregar junto mais informação que a grandeza escalar. Então, pegue o hábito de quando trabalhar com vetor, coloque esse bendito setinho em cima. Tá? Porque é assim que a gente distingue, na hora de estar no meio de um cálculo, no meio de uma fórmula, é assim que a gente consegue distinguir se a grandeza é vetorial ou a grandeza é escalar. Então, aqui é nítido, para quem domina esse assunto, que esse aqui tem que ser um escalar. Tá? Esse aqui tem que ser um vetor. O escalar não precisa de direção, não precisa de sentido, basta só ser um número. Então, olha só, meio de W. Então, o que ele vai fazer? O que vai acontecer com o nosso U? Ele vai ser metade de W. Ele vai fazer com que isso se reduza a metade. Então, ele vai multiplicar cada coordenada do vetor W, coordenada x, y, z, que é o espaço dimensional, ele vai multiplicar cada uma por meio. Está reduzindo a metade. Se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer com o vetor? Estava aqui o vetor. Multipliquei ele por menos 1. Ele se transformou num vetor oposto. Então, quando você multiplica um vetor por menos 1, cuidado que não é só uma frescurinha de sinal. Você inverteu o sentido da força. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Então, na engenharia civil, inverter o sentido da força é algo que pode colapsar toda uma estrutura.
Não esquece disso. No caso da engenharia elétrica, que é de vocês, a área de vocês, a atuação, você trabalhar com campo magnético, você inverter o sentido do vetor, está invertendo o sentido do campo magnético. E às vezes, pode eventualmente não ter consequência nenhuma, está de boa, mas eventualmente pode fazer com que o sistema que você está pensando que vai funcionar, não vai funcionar como deveria, com essa inversão de campo magnético. Não esqueça, campo elétrico, campo magnético são todas grandezas vetoriais. Aí o cara reclama de física, física 3, né? Ah, mas eu só errei no sentido, tal. Pô, dependendo de como é o que você está fazendo nessa parte elétrica, tu simplesmente não utilizou tudo que tu estava fazendo. O cara acha que foi só o sentido. Né? Aqui é o vetor nulo. Então, se eu multiplicar por zero, meu escalar aqui, ele pode ser zero. Ele vai fazer com que o vetor se transforme em um ponto. Então, não tem direção, né? No vetor nulo. Qual é a direção do vetor nulo? Não tem, ela não é definida. Qual é o sentido do vetor nulo? Também não tem. A única coisa que tem é o módulo, que é zero. O vetor nulo, ele só tem módulo, não faz sentido. E qual é a direção e qual o sentido do vetor nulo? Não tem. É um ponto. Isso que é o vetor nulo. Tá? 2W. Nosso U é igual a 2W. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vetor e ele vai multiplicar cada coordenada por 2. E assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é para relembrar ensino médio. Né? Vai que está meio enferrujado, vai que tu já esqueceu, né? Quando os vetores têm mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, eu posso trocar esses vetores por apenas um. Ele tem um nome especial. Lembra do nome dele? Esse vetor? Isso. Lá na frente está uma força resultante, que é da segunda lei, né? Então o que é essa força resultante? É o mesmo que vetor resultante, a força é uma grandeza vetorial, né? Então o vetor resultante é aquele vetor que sozinho ele vai ter o mesmo efeito que os demais. Então eu poderia trocar esses dois vetores, o A e o B, por um único vetor que tenha, né, essa mesma intensidade. E aí, às vezes a pessoa pergunta, tá, professor, onde é que isso isso na prática? Eu vou te mostrar, não na elétrica, mas vou falar da engenharia civil e também da mecânica. Cara, olha só, imagina que você tem que fazer um reparo nessa coluna aqui. Isso aqui está apoiado numa coluna, certo? Ela também está bem visível aí, ó, a outra coluna aí atrás, ó. Isso aqui você percebe que é tudo pré-moldado, foi feito tudo, né? Cara, imagina que essa coluna, ela esteja trincando. Então eu vou ter que fazer um reparo. O problema é que eu não posso simplesmente sair cortando a coluna para fazer o reparo da ferragem e tal. Por quê? Porque ela tem uma carga em cima dela. Então o que é o vetor resultante no caso do cálculo estrutural? É achar um ponto onde eu vou tentar escorar essa estrutura. Se tiver, também tem isso, tá? Se tiver, nem sempre eu acho esse ponto. Vou tentar colocar essa escora, esse ponto de apoio, para que eu possa anular toda a carga que está aí em cima dessa pilastra para poder consertar a pilastra. Só para vocês terem uma ideia de como isso é sério, desgraça pouco é bobagem. Tem um hotel caríssimo, um hotel de altíssimo padrão, e que já fica no lugar mais caro ainda, que é a ilha de Manhattan, em Nova York, Hotel Maggiore. Cara, foi lá nos anos 30, 40, não tinha os computadores que tem hoje, então o cálculo era feito no braço, né? Não foi só um engenheiro, é uma equipe de engenheiros. Eles tiveram que realmente mexer na estrutura do Hotel Maggiore. Tá? Tiveram que mexer na estrutura. Calcular errado esse ponto de apoio. O hotel veio abaixo, você encontra isso facilmente na internet. Hotel Maggiore. Pô, tu está num dos hotéis mais caros do mundo, que a Rede Maggiore é já de alto padrão. Você está fazendo uma obra num dos lugares que também são uma das cidades mais caras do planeta, que é Nova York. De hoje Nova York é badalada. Cara, é simplesmente o prédio colapsou. Que até onde eu vi lá nos relatos, como eu não sei até que ponto é verdade, eu sei que os engenheiros não puderam responder pelo que fizeram, porque eles morreram. Sabe? Gente, não estou falando de reforma de casinha de baixo. Estou falando um puto hotel, não sei quantos andares, aí de Manhattan. Os
caras lá dentro da obra, cara, pelo que diz lá em informação, você ainda tem que pode confiar também. Mas até, porque eu não sei quem traduziu, eu já vi isso em português, eu vi isso no original, tá? Se está tudo certo as traduções que o cara fez, a equipe não respondeu, porque a equipe morreu junto com vários operários, é claro. Aí eles disseram, mas só fez só o cálculo errado da resultante. O cálculo errado da resultante colapsou. Tá? E outra que eles ficaram com literalmente na mão, em Las Vegas, tem a maior pirâmide do mundo. Então, se você olhar na Discovery, ela mostra como eles fizeram para construir. Porque como é uma pirâmide, é um cassino, é gigantesco, não tinha nada no mundo igual. Claro que as pirâmides do Egito é uma inspiração. Só que as pirâmides do Egito, dentro elas são preenchidas, é uma câmera mobilada. Lá você tem uma super estrutura, uma mega estrutura. Ninguém tinha feito isso ainda. Cara, se você vê o que tem aí de cálculo, né, fizeram um documentário para mostrar como é que eles conseguiram encaixar aquela pirâmide. Porque não é só chegar e jogar uma parte contra a outra. Não é um Lego de cartinha. Não é assim, um Lego empurra agora com um bicho. Rapaz, é muito interessante. Até ver as esporas, tudo com ponto de resultante, até poder aproximar isso. É bem interessante. Quem curte essa área de civil também vale a pena. Bom, se os vetores tiverem mesma direção, porém sentidos opostos, como é que a gente acha a resultante? A gente vai subtrair. E qual é a direção e o sentido do vetor resultante? Maior. Então aqui, ó, olhando essa figura, se eu quero calcular o vetor que substitui esses dois, eu vou fazer maior menos o menor. Tá? Aí eu vou achar o módulo do vetor, mas falta a direção e o sentido. A direção é horizontal, o sentido vai ser para a direita. Aí tu fala, pô, Gordinho, como é que fala que é para a direita? Qual dos dois vetores é o maior? Não é o F1? Então, o resultante com certeza vai ser para a direita. Tá? Oi? Bom, um outro jeito de calcular a resultante, e aí só se aplica quando os vetores estão muito caidaços entre si, ou seja, o vetor caidaço quer dizer que eles formam um ângulo entre si. Então olha só, aqui você tem um triângulo. Então a resultante é justamente a hipotenusa desse triângulo. Só que não adianta você querer entrar com Pitágoras. Não vai funcionar Pitágoras. Mas por que não, professor? Pitágoras só funciona em triângulo. Isso, reto ou triângulo retângulo. E aqui está com um triângulo muito caidaço. Quando isso acontece, a gente usa um outro conhecimento, que foi trabalhado ao longo dos séculos, que é a chamada a própria lei dos cossenos. Então essa coisa medonha que você está vendo aqui, se você procurar lei dos cossenos, você vai ver que é justamente a própria lei dos cossenos. Então se eu quiser trabalhar só geometricamente é isso aqui. Eu trago essa paralela para cá, trago esse aqui para cá e faço esse traço da origem até onde eles se encontram aqui. Essa é a resultante geométrica. Se eu tenho que calcular com números, aí entra com essa fórmulazinha aqui. Então, R é igual a raiz quadrada, para tirar esse quadrado aqui, ó, é a raiz quadrada, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais 2R1, R2 cosseno alfa. Oi. Do ângulo entre os vetores, não é com a resultante, não. É o ângulo entre os vetores. Então, o alfa aqui é esse ângulo todo. Não pegar só com a resultante. Se pegar com a resultante, às vezes tem essas pegadinhas vestibular, é coisa de vestibular. Vestibular tem essas maldades. Eu não vi aqui nos níveis superiores maldade. Mas se tiver isso, vai que tem um conhecido que pede um réu, que faz engenharia, você vai dar uma coisinha. Se tiver, aí multiplica por 2. Porque a resultante, ela sempre vai funcionar como uma espécie de, vamos chamar de bissetriz. Chama de bissetriz. Ela funciona como uma bissetriz entre os vetores. Tá? Okay. Cara, regra do polígono. Não sei
sei se você chegou a ver isso no ensino médio, alguns devem ter visto, alguns viram e esqueceram, que viram, né? A regra do polígono é uma regra interessante, por exemplo, quando trabalha com mapas e coisas do gênero, assim, muito usados. Claro que eu tenho que ter a escala do mapa, 1 centímetro da régua, que 1 centímetro do vetor vale não sei quantos quilômetros do mundo real. Tem que ter essa relação de escala, para fazer sentido. Mas a ideia do método polígono é bem simplesinho. Ele diz assim, ó, você pega o vetor e o outro vetor você vai colocar aonde o primeiro termina. Então, ó, o U está aqui. Eu vou pegar esse V e vou colocar aqui. Posso fazer o contrário, poderia ter começado com o V e trazer o U para cá? Posso, sem problema, vai chegar no mesmo lugar. O resultado vai dar mesmo. Então a ordem com que eu vou pegar os vetores não vai mudar o resultante. Muda a figura. Um faz fica uma figura esquisita, mas quando ligar a origem à extremidade, que é isso que vai ser a resultante, vai ver que dá o mesmo comprimento. É muito bacana isso aí. Tá? Então, olha só, aqui dá de ver com a animação. Tem o vetor A, B e C. Tá? Então está aí o vetor A. Ó, vetor B. Então, peguei o B. Onde é que ele foi posicionado? Aonde está terminando o A. O C agora, onde é que ele vai ser posicionado? No final do B. Faz aí o deslocamento. Quem é a resultante agora? Isso, da origem de A, tá? Da origem de A até o C. Tá? Então está aí a resultante. O senhor podia ter feito o ACB? Pode. A gente já vai inverter aqui. Já vai inverter essa coisa. Tá? Pessoal, num mapa, como é que funciona isso, né, na prática, principalmente quando você está falando de mapas? No mapa, se você vê, tem uma escala que diz assim, 1 centímetro corresponde a 150 quilômetros no mundo real. Então você mediria aqui, brincar com uma régua média. Imagina que deu 10 centímetros esse vetor resultante. Quanto é que isso corresponde no mundo real? Considerando que 1 centímetro equivale a 150 quilômetros. 1.500 quilômetros. Então, assim que usa o método polígono, ele é muito prático para trabalhar com mapeamento. Uma ferramenta bem bacana mesmo. Se eu pegasse e fizesse o restante de A e de B, e depois botasse o restante, você ia dar mais resultado? Não sei, só fazendo o teste. Não seria o que se faz, você faz resultantes parciais. O que está pedindo para fazer é calcular resultante parcial. Tá? Não se deveria dizer isso aí. Eu não botaria fé nessa. Então, olha só, vou trocar a ordem dos vetores, só para você ver que interessante. Vou trocar agora a ordem dos vetores. Tá? Então, estou começando com o B. Coloquei o C. Coloquei o A. Então, a ordem não interessa. Olha lá a resultante. Veja que a figura ficou diferente, não ficou? Essa figura não está diferente da outra? Na outra não tinha esse... Parece uma ampulheta meio distorcida, né? Mas se eu medir... Deixo isso a você, se você estiver interessado, depois imprime lá os PowerPoint. Tu medir com a régua, você vai ver que é o mesmo... Então a figura é totalmente diferente da outra, mas a resultante, ou seja, esse vetor que representa os outros três, é exatamente o mesmo. Então é muito mágico. Então não tem que ser... Viu como é que eu vou saber a ordem dos vetores para montar a regra do polígono? Tem que começar sempre com a letra A, letra B, letra C. Não, começa onde você quiser. Tá? E o que quer dizer esse vetor resultante? Quer dizer que eu poderia jogar fora esses três, colocar só esse vetor, ele vai ter exatamente o mesmo efeito do que esses aqui. Esse que é o poder do vetor resultante. Então serve para força, campo magnético, campo elétrico, tá? Todas as grandezas vetoriais. Então vê que a aplicação, o ramo de aplicação é absurdo. Tá? Não é à toa que o pessoal da engenharia usa e abusa disso aí. Tá? Regra do paralelogramo, regra do polígono.
Então, para achar a resultante na regra do polígono, a gente já viu agora, vimos é só um resuminho que a gente deixou aí. Esse duplo efeito que parece que a gente está meio alcoolizado, né? Bom, já na segunda-feira, professor, esse é um problema do LibreOffice, isso é feito em PowerPoint. O GIF animado é para PowerPoint, não é para o Live. Por isso que às vezes fica assim com cara de chapado, né? Mas não é, né? Oi? O cara começa a se beliscar, porra. Eu acho que eu me passei demais antes de Quinta-feira, meus bacanas. Acho que eu me passei demais aí. Vamos lá, considere a figura abaixo. Determine os vetores resultantes para cada caso, expressando-os com origem no ponto P. Então, vamos ver aí. Vetor OK mais o vetor KJ. Tá? Qual é a resultante? Não é JO. Onde é que está a origem aqui? Não é aqui que começou? Não. Começou aqui, ó. Só que diz OK, a origem do ponto P. KJ. Calma, respira fundo, teus chakras estão desalinhados. Calma, vai chegar lá. Então, o vetor resultante aqui é o vetor OJ. Faz sentido até aí? Só que ele fez um pedido. O que ele fez de pedido? Ele quer a origem não no ponto O, mas no ponto P. Então o que eu vou fazer? Simplesmente desloco para cá. Então pode transladar vetor? Como pode? Sim, pode. Por isso que ele está fazendo esse pedido. Então em condições normais, se ele não falasse essa parte, se ele não mudasse o ponto de origem, você ia traçar aqui, OJ. Beleza. E estaria certo. Só que se tu fizer com aquela informação lá, eu quero não com origem no ponto P, aí acabou de perder a questão. Porque ele está pedindo para transladar. Então a gente vai transladar o vetor. Ó, escorregou. Então o vetor resultante com origem no ponto P é o vetor PQ. Legal? Ficou claro essa parte? Então pode fazer esse deslizamento. Então, pessoal, é uma curiosidade, claro que vai ser um pouco mais complexo, né? Voltando àquela questão dessa coluna de sustentação que a gente tem no meio da sala, né? O que você viu aqui sendo feito é exatamente, eu já sei qual é a resultante, ou seja, eu sei quanta carga a coluna está suportando, só que eu tenho que tirar essa coluna, tenho que consertar, ela está toda ferrada, essa coluna. Então eu vou ter que achar um ponto, então eu já sei qual é a força contrária, a tendência da estrutura é colapsar, é cair. Eu vou fazer uma força para cima, já tenho a quantidade, eu tenho que ver aonde nessa barra aqui vai aguentar. Porque aí você diz assim, não professor, faz o seguinte, vamos escorar, já que essa coluna aqui vai ser consertada, vamos escorar aqui. Cara, no primeiro momento pode até fazer sentido, tu só transladou. Agora eu pergunto, a hora que essa carga, não é só aqui, a carga é de cima, já tudo em cima. A hora que eu ver, será que esse chão aguenta essa carga? Não, depende, normalmente a gente usa. Poderia, faz sentido, só que sai muito caro. E você estraga a parte estética, vai botar coluna aqui, coluna aqui. Sim, poderia construir um monte de coluna, não está errado. Só não é econômico. E vai estragar, porque aquela sala lá de baixo não tem nada a ver com a publicação, vai instalar uma coluna lá no meio, que tem que estar alinhada com essa aqui, para toda a carga ficar em cima dessa mesma pilastra. Né? Então não é uma boa ideia. Tá? Tem ideias melhores. Entendeu? Mas não estaria errado a princípio. Agora a grande questão é, esse chão com certeza ele não vai aguentar o tranco de todo o peso da construção. Isso aqui, então não adianta colocar a coluna no lugar certo e não saber da base dessa coluna. Porque senão ela vai, nesse caso aqui, a hora que tu começar a quebrar isso ali e essa estrutura baixar, aqui o chão não aguenta, ele vai afundar. Tá?
Então esse é um problema sério em apartamento. Isso é um problema relativamente sério em apartamentos, que às vezes ele não foi dimensionado para uma carga muito grande. Exemplo bem prático: banheira de hidromassagem. O pessoal comprou um apartamento bacaninha, né? Aí foi melhorando de vida, mas não vai trocar de eu adoro o apartamento, mas resolve fazer uma reforma. Aí na reforma surge aquela ideia: vamos botar uma hidro. Né? Primeiro, se você já for casado, eu recomendo que um hotel, que é muito mais interessante usar, mais barato, porque vai usar poucas vezes mesmo. Vai usar tão poucas vezes, cara, que era melhor que gastar dentro do hotel e até dar um ano para esse relacionamento, né? Por que tu ficou vermelho? No teu hotel nunca teve. Estou te enrolando, eu te levaram, não tem, com banheira de hidro bem legal. Coloca no caderninho de desejos, ó. Desejo, quero pessoa botar os impoindo bem normal. Aí o cara se empolga, fala, aí você vai botar hidro no. Beleza, cara. Se o apartamento está bem feito, uma base boa, não tem problema nenhum. Mas não esqueça que uma banheira que tem aí 1000 litros lá, pegar que não é muito, se for uma banheira não mais, né, custa 1000 litros equivale a quantos quilos sobre a laje? 1 tonelada. Não esqueça que a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da água é padrão. Então quando você tem 1000 litros lá, uma banheira de hidro, aquelas maiorzinhas, bonitinha, pô, aquilo lá tem 1 tonelada concentrada no cantinho do banheiro. E às vezes o cara esquece: pra que precisa de arquiteto? Pra que você chama engenheiro? Aí vai lá e quer botar um monte para botar hidro. Aí depois de um tempo começa a rachar, o cara lá de baixo começa a reclamar da infiltração, que na maioria das vezes não vai cair o teto, não é? Nossa, for muito podre, cara. Aí se isso acontecer, cara, é melhor você vender uma vez no apartamento e vai embora, cara. Só se o cara mora no primeiro piso. Oi? Só se o cara mora no primeiro piso. O cara mora no primeiro piso, né? Tem essas vantagens, né? Depende, você também pode ter garagem embaixo, também tem isso, depende o. Você está imaginando a terra, beleza? Tá? Então lá, 2QO. Então 2QO mais NE. Então, ó, 2QO. Então, QO está aqui. Como ele está falando 2 vezes, ele está dobrando de tamanho. Por isso que esticou até o L. Tá? Então 2QO mais NL. Aí o NL. E agora, como é que vai ficar o resultante? Vai ficar o quê? PL? Tem certeza disso? Não, tem que começar a saber. Tem certeza disso? Bom, primeira coisa, eu tenho que fazer o deslocamento do vetor. Na extremidade, o primeiro, vou colar o segundo vetor. A resultante em condições normais, se não fosse pedido deslocamento como ele pede, seria o vetor QK. Seria a resultante seria ali QK. Só que tá lá, o vetor QK. Só que agora você vai transladar ele para que ponto? Então, como Letícia bem falou, vai ser o vetor, o resultante é P. Claro, bacana, é que com a animação fica mais fácil de enxergar, não fica desenhando no quadro nem cabreloso, né? Eita, pô.
Então nós vamos agora nós vamos fazer o vetor FC mais DP dentro de um quadrilátero tridimensional, famoso bom velho paralelepípedo, cubo, muito preferido. O cubo teria que ter as mesmas dimensões, não tem. Aí cubo é paralelepípedo. Vamos lá, FC mais DP. Pô, esse DP é uma sigla bem sacana, né? Não sei explicar. Pô, tem que trocar essas letras, né, cara? Aí o cara lembra do Sexy. Aí o cara lembra, não consegue se concentrar na aula, né? Eles são os X-Video aqui na faculdade também, né, pô? Não sei, né? Isso não vale por vocês, né? Eu que estou na terceira idade, estou engolido no meu caso. Então lá, FC mais DP. Ó, FC, DP. Tá? Ó, faz o deslocamento. Percebeu? Ó, deslocou. Onde terminou o primeiro, achou o segundo. Vai bom. E aí vai ser o vetor FP. E assim por diante. Depois você em casa, dê uma olhada com carinho aí nesses slides. Vamos avançar. Só avançar rapidamente. E rápido vai ter nada. Aí, vamos poder fazer o elevador. Próximo, né? Olha o ponto que eu prometi. Ô, louco. E tratamento geométrico de vetores, eu recomendo que você tente fazer na página 21, exercício 1, 2, 3, tá? É mais do mesmo. Então, se você achar, não, professor, eu estou muito, então, tiver dificuldade, faz o 3, mas se não é mais do mesmo. Só que aí ele usa um hexágono para fazer essa parte vetorial. Então pode pular o 3, 4 e 5. Então essa é a minha sugestão. Tá? Já vai falar sobre isso aí. Já vai comentar. Exemplo com geométrica. Esse YouTube que pode te ajudar a tirar algumas dúvidas dessa parte vetorial. Tá? E aí aquilo que estava no final desse PowerPoint eu coloquei nesse outro, que eu estava muito extenso, vou ter que tirar alguns slides lá inclusive. Vem para cá. Acender a luz aqui, vou fazer um pouco diferente, tá? Deixa eu passar um pouco no quadro, isso com mais calma. Passando o slide vai muito. A gente trabalhou um pouco a parte geométrica, que é direto desenho, né? Vimos que tem uma certa ordem, uma certa lógica para fazer aqueles desenhos, deslocamento de vetor, tem que ter uma origem, tem que ter uma, enfim, né? Uma série de itens que eu tenho que levar em conta na hora que eu vou fazer o cálculo de resultantes. Isso quando eu trabalho geometricamente. A coisa ia até muito bem nessa parte geométrica
até antes da gente não trabalhar em sistemas tridimensionais ou outros tipos de sistema. Aí a coisa começou a ficar embaçada. Então, na geometria é fácil de enxergar esses vetores e as resultantes quando está trabalhando numa superfície plana, espaço bidimensional. Quando vai para o tridimensional, a coisa começa a ficar muito embaçada. Tá? Aí, sorte que nesse meio tempo apareceu um senhor chamado René Descartes, que já trocamos uma ideia sobre ele, e ele então cria a geometria analítica, que é essa mescla de geometria com álgebra. Agora nós vamos fazer a parte álgebra da geometria do vetor. Olha só, ele falou que por definição o vetor ele tem uma origem e uma extremidade. Então, se eu quero conhecer esse vetor, basta pegar a extremidade menos a origem. Só que essa extremidade e essa origem são pontos. Então, ó, pensa comigo, tem aqui, ó, ponto de origem, um ponto de extremidade. Aqui é o vetor. Tá? Se eu trabalhar num sistema cartesiano, cada ponto desse ele tem coordenada. Tá? Ele vai ter uma coordenada. Vou chamar aqui de ponto A, ponto B. Vou chamar de V, né? Que eu estou falando aqui de V. V. Então aqui eu tenho XB, XA, YA, YB. Então, quando eu tenho um ponto, eu posso situar ele dentro do espaço. Nesse caso, é um espaço bidimensional. Né? Então, o meu ponto A, ele vai ter coordenadas XA, YA. Se eu estivesse trabalhando no espaço tridimensional, nós já vimos isso na aula anterior de sistemas de coordenada, além do X e o Y, acrescentaria a coordenada Z. X, Y, Z, esse é o espaço tridimensional. Tá? A mesma coisa vai acontecer para o B. O B ele tem uma coordenada no eixo X e tem outra coordenada no eixo Y. Então a gente vai substituir. Já que eu sei que o B ele é dado por dois pontos para ordenado X, Y, e o mesmo acontece com A, eu vou substituir aqui. Então, o vetor B, que é a mesma coisa que o vetor AB, ele é B menos A. Então, quem é o B? O B é XB, YB, menos XA, YA. Então, agora a mágica é a seguinte: eu vou juntar, porque eu quero achar o resultante. Não me interessa o A ou o B, eu quero depois achar o valor que dê esse comprimento de V. Então, é muito simples. Eu vou juntar coordenadas X com coordenada X e vou juntar a coordenada Y com a coordenada Y. E aí eu vou ter o valor do V. Então, quais são as coordenadas aí do nosso V? Tá? Então, essa seria a ideia de cálculo. Então vamos lá. Ele me dá os pontos, o O de origem, ponto P, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então tem as coordenadas dos pontos. Ele me dá três vetores que ele está chamando de V, W e U. E ele está dizendo qual é a origem e a extremidade de cada vetor. Tá? Então, vetor V, OP. O é a origem, P é a extremidade. A mesma coisa ele faz para os outros. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está dizendo: expresse o par ordenado que representa cada vetor no plano cartesiano. E mais, mostre que eles são iguais. Então, é duas coisas que ele está pedindo. Então, eu vou calcular o par ordenado que expressa cada um dos vetores. Então, o vetor V é OP. Tá? Então, se ele é OP, para eu começar o cálculo, já que eu vou trabalhar agora com coordenada, é sempre extremidade menos a origem. Então vai ficar P menos O. Quanto vale o P? 4 e 3. O O, 0 e 0.
Então, como é que vai resolver agora essa parada? O x, eu vou fazer a conta com o x, o y com o y. Então, 4 menos 0 continua sendo 4. 3 menos 0, 3. Faça agora os outros dois, por favor. Para você pegar na mão. Tá? Sugiro. Faz agora o vetor dado. Ah, professor, posso fazer de cabeça? Pode. Tá. Poder pode, é que muitas vezes vai se passar em sinal, tá? Isso aí, olha, é bem fácil de cair para o sinal. O duplo negativo vira positivo. Ô, professor, eu acho que tem algo errado ali com... Eles têm que ser iguais ou Não, ele está aqui, mostra que eles são iguais, né? Mas se eu conseguir eu chegar à conclusão que não são iguais, eu vou dizer, é possível demonstrar que não são iguais. Diz ele que é, né? Vamos ver. Vamos lá, W, AB, nove, 8, Y, então W vai dar 4, 3. Vetor U, deixa eu ver se eu não marquei uma coisa errada. Eu acho que é o CD, professor. CD. É CD, desculpa, gente. Foi erro meu, tá? Eu trabalhei com a minha própria letra. É CD aqui. Obrigado. Já corrigimos. Pessoal, não esqueça de usar a regra de sinais da aritmética aqui. Tá? Ó, esse menos com menos vira. Daqui nós vamos ter 0 menos menos 4. Fica 4. Menos 3 menos menos 6. Vai ficar menos 3 mais 6. Isso dá 3. Tá? Então, a gente pode afirmar, né, que como os vetores têm a mesma coordenada, eles têm a mesma coordenada. Se eles estão com a mesma coordenada, estão todos com a mesma posição, né? E eu só estou trabalhando a parte algébrica, então ele não está me dando o desenho, mas eu poderia desenhar também. Vou concluir que eles devem ser iguais. Ao contrário, tem que dar alguma outra dica, uma coordenada negativa, alguma coisa para dizer que os sentidos tivessem
E se o sentido é oposto, lembra que o vetor fica com sinal negativo. Nenhum deles tem alguma coordenada negativa. Então, se aqui aparecesse, por exemplo, um -3 aqui, então, embora as coordenadas fossem igual, o sentido está bichado. Não é o que aconteceu. Todos têm exatamente a mesma coordenada, então eu posso afirmar, sem muito medo, né? Sem muito de errar, são iguais. Né? Pelo contrário, teria aparecido algum sinal diferente, isso não aconteceu. Fácil, moleza essa parte, então dados os pontos estão para um vetor, bem trivial, tranquilinho. De eu expressar um vetor como sendo um múltiplo do seu versor. Então, é versor mesmo, nada de vetor, é versor. Tá? Então, o que é o versor? O versor é a parte mágica aqui da geometria. A gente também chama de base canônica, um outro termo para versor. Ele cria o sistema bi- e tridimensional de outras dimensões. Então, olha só, todo vetor ele é múltiplo dos seus versores, ou seja, eu posso decompor o vetor, né, usando os seus versores. O que é o versor? O vetor cujo módulo é a unidade. Vale 1. I, J. Tá? I, J. Quando trabalhar no R3, o espaço tridimensional, vai ser a base canônica IJK. Quando a gente trabalhar no tridimensional. Por enquanto é IJ. Ok? Então isso é muito útil lá na física, porque eu não sei se você lembra, lá no ensino médio, você tinha um vetor inclinado, podia representar uma força, enfim, e você fazia a decomposição do vetor. Né? Você decompunha ele no eixo X e no eixo Y. Cara, mas agora você vai começar a trabalhar com cálculos um pouco mais sofisticados que aquele. Você vai continuar fazendo a decomposição do vetor, usando o seno, cosseno. Continua essa parte sim. Mas como é que eu vou escrever matematicamente que o movimento está na horizontal ou na vertical? Então, possivelmente, o seu professor de física vai começar a trabalhar com a base IJK. Tá? Então, lá ele também faz muito isso. Então, não adianta só falar que você decompôs eixo X e eixo Y. Como é que eu vou dizer que esses 2 metros por segundo é na horizontal e os outros 5 metros por segundo é de subida? É embaçado escrever isso no meio do cálculo de física. Agora, se eu coloco 2i mais 5j, você já sabe que o 2 metros por segundo é horizontal e os 5 metros por segundo é vertical. E se fosse negativo, está caindo. Então, esse negócio de IJK, cara, ele facilita muito quando você tem que decompor várias forças para saber para que lado está tirando esse negócio. Está na horizontal, está na vertical? Tá... Então, para isso que vai servir. Tá? Então, o U nada mais é do que a composição linear, por isso não tem vetor aqui. Não é que eu esqueci, tá? Não é relaxamento. Ele é a decomposição vetorial desse comprimento, ou essa grandeza que tiver aí. Ela pode ser decomposta nos vetores I, J. Então, I quer dizer que essa grandeza é horizontal, essa aqui é vertical. Quando usarem o livro do Halliday, o Halliday ele não usa vetorzinho. Existe uma outra forma de escrever a base canônica, que é a seguinte. Tá? Então, se você vê algum livro de matemática, você vê algum livro de física, e aí você fala, professor, tu está mentindo para nós, tu está usando vetorzinho. E eu no livro vi que ele usa acento circunflexo. Os dois são usados.
Depende do autor. Tem autor que prefere mais o acento circunflexo, tem autor que prefere mais lembrar que é um vetor. Esse IJK, ele é um vetor muito especial. É um vetor quando o comprimento dele, a unidade dele é 1. Vamos, mais no final, tá? Não é agora, calma, nós vamos. Então, ó, basicamente, a ideia é que o nosso eixo Y e o nosso eixo X, ele vai ser um múltiplo da unidade. Se eu multiplicar isso aqui 100 vezes, eu ter 100 desses daqui para cima. Se eu multiplicar 100 para cá, porque eles são todos múltiplos dos versores. Então, o versor, ele cria, na verdade, do ponto de vista geométrico, dá sentido à existência do sistema bitridimensional, para poder trabalhar no espaço vetorial. Tá? Então lá. Então olha só aqui. Localize os vetores no R2. Não me leia R quadrado, por favor, que eu sou sempre com o pé no zóio. Nós já falamos que isso aqui não tem nada de quadrado. R2 é um sistema bidimensional. R3 é um sistema tri. Sim, nós vamos chegar no sistema tridimensional. Tá? Então vamos entender logo aqui a brincadeira. Então, olha só. Está aqui meu eixo X, está aqui meu eixo Y. 2i. Então o que ele está querendo dizer com isso aqui? Que eu caminho 2 para cá. Menos 3j. Então, ó, j é o y, o negativo para baixo. Então, está aqui o ponto de encontro. A origem do sistema está aqui. E aqui, então, vai ser o nosso vetor A. Então, veja que se eu recebo dessa forma, esse vetor, o que você fazia lá no ensino médio? Você fazia a decomposição dele no eixo X e no eixo Y. Não? Sim. No plano inclinado, quando o peso vinha, desceu, você tinha que fazer a decomposição no peso. Em PX, era só a parte do PX que ele fazia descer a rampa. Não tem como ter decomposto lá na física 1. Pode esquecer, mas está lá, tá, pode pegar o teu caderno e está lá, aparece. Então olha só a mágica. Quando eu recebo dessa forma, eu não preciso multiplicar pelo cosseno e pelo seno. O problema já fez isso. Eu já recebi pronto. Não tem mais que fazer decomposição de força. Tá? Porque ele já me deu, ela já dá decomposta. Isso que quer dizer esse I e esse J. Aqui, ó, 5J, que era outro vetor. Bom, se ele só tem o J e não tem o I vale quanto? 0, se não está aparecendo aquele é 0. Então quer dizer que ele está saindo aqui da origem. 1, 2, 3, 4, 5, está aqui. Ó, esse carinha aqui é o vetor B. Isso, é vetor aqui, sim, vetor aqui. Esse carinha vai ser o meu vetor B. Tá? Então, sempre que você vê esse I, esse J, e vai aparecer com frequência na física, tenha certeza disso, tá? Ele já está te dando a força decomposta. Então, em vez de eu ficar rodando praga, achar que é uma coisa ruim, não, na verdade foi ótimo. Não está perdendo tempo em calcular o seno, cosseno e tudo mais. Legal? Curtiram? Então, manda aí. Segunda-feira tem mais, né? É isso, segunda na aula. Né? É isso, meus queridos. Um ótimo noite para vocês.